Olha, nós vamos bater um papo hoje com o ex-atleta, ex-goleiro profissional, Marcos, Marcos Campos, conhecido aqui como Marcão. Ele notabilizou no futebol sul-mato-grossense, na Viraiense, CAD, também teve outras passagens por outras equipes e ele vai se apresentar. Atualmente, ele reside em Rondonópolis. Cidade muito bonita aí, a qual você está residindo, próximo à capital, próximo a Cuiabá. Uma cidade muito desenvolvida, um progresso forte por aí, né, Marcão? Ô Silva Júnior, boa tarde, meu amigo. Prazer em falar contigo. Prazer nosso. Realmente, a gente está por aqui, em Rondonópolis, já vai 14 anos que eu estou por aqui. Uhum, É uma cidade que eu aprendi a amar muito, a gente gosta, e cidade acolhedora, né? uhum. E a gente está aqui já fazendo esse trabalho e bom rever os amigos, né? Poder estar falando aí um pouquinho da nossa história, da nossa É vida. verdade. Bom, como é que foi? Você chegou a jogar em alguma equipe aí de Rondonópolis na época de jogador, ou Marcão? Em 87, Certo. foi uma passagem rápida, assim. A gente fez uma preparação, eu cheguei a disputar o torneio início, naquela época existia o torneio início, né? E era um campeonato bom também na época, hoje ainda é um campeonato bom. E só que na época eu fiquei cerca dos 80 dias mais ou menos, e eu tive uma proposta para ir para São Paulo, Uhum. e eu acabei indo para São Paulo. E mas foi assim uma passagem rápida. Eu não cheguei a assim começou o estadual, eu fui embora. Tá, ô Marcos, vamos lá então, iniciando. Você começou onde? Você é natural de que cidade, de que estado? A sua primeira equipe? Sabemos que você teve uma passagem muito vitoriosa, né? No Naviraense. Ó, Silva, eu sou natural de Caxias do Sul, né? Rio Grande do Sul. A gente veio de lá, eu vim de lá na garota ainda, com 8 anos. Para Naviraí? Aí, inclusive, não, na época a gente veio para Rondonópolis. Ah, tá. A primeira cidade a gente veio morar em Rondonópolis. Depois o pai voltou, a gente voltou para Minas Gerais, Tuitaba, Mirassol, São Paulo. Depois retornamos a Carapó. E ali em Carapó a gente teve um período longo ali que nós moramos em Carapó. E de onde eu comecei a jogar. Eu iniciei a jogar ali em Carapó, adolescente, né? Uhum. E comecei a jogar ali na escola. E aí comecei a jogar naquela época as equipes amadoras tinham dois times, né? Eles tinham o time A e o aspirante, é isso, né? Eram duas equipes, né? E eu comecei a jogar ali no aspirante e logo já eu tinha ali na faixa de 15 anos, por ter era a mesma altura que eu tenho hoje, 1,86. Então já me destacava e aí eu já fui para o time principal. E do time principal ali em Carapó, eu fui para a seleção de futebol de salão, já em Carapó. Já fui convocado para a seleção, que na época o futebol de salão em Carapó era forte. Isso em 79, 80. Bacana, cara. E aí eu comecei a jogar, aí fui chamado, já fui para a EC, né, que era um time muito antigo de Carapó. E eu já com 16 anos eu era titular do AEC, jogava ali, passaram vários jogadores que jogaram profissional no AEC. E ali em Carapó, quando inaugurou o estádio, o estádio Carecão em Carapó, foi em 81. Inclusive agora eu estava vendo, puseram a iluminação lá, né, em Uhum. Carapó, Aham. no estádio. Então, em 81 na inauguração eu estava. Então foi a EC contra o Operário de 81, do Carlos Castilho, eram Arthurzinho, Cocada, era um timaço, né? Era Pastoril, era Lima, Paulo Marcos, Lima, Lima, tinha Jones do Inter, Cassiar, Lima. Dionísio. Eram vários jogadores.
Ué, Quase jogador de seleção brasileira. tanto é verdade que o Operário era um timão que um ano depois, em 82, o Operário fez uma disputa mundial na Coreia, um torneio mundial, e acabou ganhando lá o torneio, né? 2-0 de um tal de Bayer Sim, sim. Leverkusen, né? Bem conhecido. Era um timão mesmo. Aham. Era. Era um timão, era. Vixe, tinha Vergara, tinha Leandro do Grêmio, ali Jones do Inter, era só jogador do Fluminense, jogador do Flamengo, Botafogo, era assim, um nível muito É alto. muito E aí bom. nesse jogo, Silva, o que aconteceu? Nós perdemos aquele tipo Operário, o Operário veio completinho, estádio lotado, na inauguração perdemos fizemos a preparação. Na época, nosso treinador era o Juarez. Juarez, bacana, nunca mais tive contato com o Juarez, era o nosso treinador em Carapó. Fizemos uma preparação de uns 60 dias, muito amistoso e tal. E aí fizemos esse jogo. Perdemos, logicamente, né? Um time muito forte. Nós perdemos por 5-1 pro Olha Operário. só. E aí nesse jogo, o Carlos Castilho, ele me chamou para mim ir para Campo Grande. Quando terminou o jogo, no intervalo do primeiro tempo, na verdade, do primeiro tempo, o segundo, o seu Carlos Castilho me chamou o garoto. Aí eu doido para ir, né? Eu já queria ir, meu sonho era ser jogador, né? Aí, no que eu passei, o seu Carlos Castilho me chamou, falou, garoto, você não quer seguir carreira, tal, gostei de você tem potencial, você é alto, eu gosto de goleiro alto. Ele era goleiro, né, seu Carlos Castilho? Aí, aí falou assim, ó, se você tiver interesse, converse com seus pais, ele deixou o telefone, pediu para mim, eles jantaram, inclusive foi na época num restaurante que era da gente lá, e aí pediu para me passar o contato pro agora me falou o nome dele, que cuidava da parte dos júniors, o supervisor, esqueci o nome dele agora. Aí eu fui, já deixei o contato, aí na semana seguinte peguei a transferência da escola e fui para Campo Grande, Silva. Aí eu morava com o pessoal lá na Bandeirantes, era o único jogador que eles alojavam da base, era eu. Eu morava com os profissionais lá ali na Avenida Bandeirantes, Campo Grande, na sede do Galo. Olha só, cara. Que legal, Marcão. Que bom. E Foi? nessa época também você conheceu o Cabral lá, Foi? ou não? Aí, porra, quando eu vi, eu lia muito aquela revista Placar, lembra Lembro, Placar? lembro. Eu colecionava muito a revista Placar, então o jogador conhecia todo mundo, de onde que era, onde que jogou, tinha assim, a minha vida era futebol. E aí, cara, quando eu vi, eu tava junto com os caras lá. Então, eu ia, eu ia treinar de manhã com eles, eu ia já de manhã com eles, voltava com eles, almoçava junto, convivia, assim, um alojamento muito bom do Operário, era uma referência na época, É. né? Era um quatro camas, assim, eu lembro, eram 4 Que camas bacana, e Marcão. Que um história guarda-roupa linda, enorme, tinha cara. Que legal. ar-condicionado. Não, você precisa de alojamento, comida maravilhosa, rouparia, tinha enfermaria lá na sede do operário, tinha enfermaria. Era assim, o Carlos Castilho, eu admirava, hoje eu admiro, até hoje eu tinha a minha base com ele, foi muito boa. Eu via o profissionalismo do Carlos Castilho. O cara todo dia, Silva, eu admirava, todo dia ele saía lá do CT do operário e ele vinha para todo dia ele tinha reunião todo dia ele saía, ele ia para o CT, ele voltava, ele vinha para a sede do clube, ali onde a gente morava, e se reunia com a comissão técnica, com o Irineu Farina, Isso, era o Irineu presidente, Farina, né? acho que era o presidente, se eu não me engano. Uhum. Isso, ele reuniu todo dia ali, ele ficava ali 2, 3 horas, ele saía dali 10 horas da noite e ele ia para casa dele, o Castilho. O William Puia, que era o preparador físico, né? Seu William Puia. Isso. Era assim, era de um profissionalismo assim extremo ele, sabe? Eu lembro, eu aprendi muito ali. Eu fiquei 9 meses lá. E eu saí da República quando eles viajaram para essa excursão para a Coreia. Uhum.
Certo. Porque aí eles fecharam o alojamento. Que eles ficaram acho que 30 ou 40 Uhum. dias na Coreia. Isso. E aí eu não tinha como ficar, me manter lá assim, no alojamento na cidade e tal. Ele me transferiu, eu fui pro comercial na época. Aí eu fui pro comercial. Ah, tá. Muito bem. É, parece-me que caiu o microfone dele, né? Não, tá legal, tá ligado lá. Ô Marcos, que história, meu. Tá Ó, que ligado? legal, cara. Olha, você não sabe? É, Que bom, cara, que legal. foi. Muito boa. Muito. Foi um e o que eu admirava, o É, Silva, é. a cabeça do Carlos Castilho, porque lá o treinamento, tá ouvindo bem Tô aí? ouvindo, sim? Tem. Tá ouvindo? Aham. É, agora caiu. Agora caiu. Tá. Aí, agora ligou. O treinamento Ah, lá, o que ele fazia? O Júnior, começava o treinamento do Júnior, caiu? não, tá beleza. Ligou? Agora tá ligado. Aham. O treinamento profissional era junto com os treinamentos do Júnior. Sim. Mesmo horário. Legal. É. Treinava o Júnior e o profissional no mesmo horário. Os dois times treinavam, o profissional no campo aqui e o Júnior no outro. Treinavam junto. E aí ele já pegava sempre o jogador. Ele gostava muito de jogador novo, o Castilho, jogador de base, ele gostava muito. E aí ele já pegava o jogador do Júnior, já pedia, o moleque já vinha, Voando. já metia no coletivo e o pau É, já torava. vinha voando, né? Já entrava, os horários eram iguais do treinamento. Já vinha voando e jogava ali, pá, e terminava treino e já pegava o moleque da base fazer cruzamento, e o goleiro, os caras chutar, Arthurzinho bater falta, Lima, e eles treinavam muito. Não era mole, não. Olha só, não, Treinava realmente pra caramba. não foi à toa que pouco tempo atrás ficou em terceiro lugar na competição nacional, né? Na Copa de Ouro, exatamente por esse profissionalismo aí. William Puia, Sim, todo mundo, realmente um grande trabalho. Ô Marcos, e daí? é. Bom, vamos lá então andar um pouquinho mais depois do comercial, do operário do comercial. Aí foi pro Naviraí ou não? Ou teve passagem em outras equipes? Não, do comercial, É, do Operário Fútbol Comercial, assim, já era um time mais humilde, assim, alojamento, a dificuldade era muito grande no alojamento. Então, aí quando deu as férias, eu tinha um goleiro que veio pro comercial, era de Birigui, São Paulo. E aí ele falou, Marcos, eu vou falar pra você ir pra lá, cara, pro Bandeirante. Aí ele pegou, falou em janeiro, eu já fui pro Bandeirante de Birigui olha, que legal. para fazer uma avaliação. Ele acertou, eu fui, aí eu fui pro Júnior do Bandeirante, mas eu acabei ficando de terceiro goleiro do profissional, que o profissional só tinha 2 goleiros. E na época o treinador era o Sr. João Magoga, ele que dava treinamento de goleiro, também gostava de goleiro alto. O seu João já me puxou e eu fui para o alojamento do profissional. Eu morava com o profissional e, e aí o que aconteceu? Eles me deram assim, um salário bom que eu nunca até então tinha recebido. Eu comecei a receber meu primeiro salário e como júnior, né? E como terceiro, aí eles me davam o bicho integral. Eu comecei a ganhar, além do salário, eu ganhava o bicho integral com bonificação, né? E, e o Bandeirante em 83, ele ficou entre os 4 finalistas para subir em São Paulo. Ficou o Bandeirantes, Noroeste de Bauru, 15 de Piracicaba e Nacional de São Paulo. Que beleza. Então, foi assim foi uma fase de ouro. E aí subiu aquele ano, subiu o 15 de Piracicaba e o Noroeste de Bauru. O Bandeirante ficou em terceiro, se me fala a memória. E dali o seu João Magoga, que foi nosso treinador, o seu João me mandou pro Palmeiras. Dali o seu João me mandou pro Palmeiras. E aí,
De lá fui pro Palmeiras, fiquei 1 ano e meio do Palmeiras. Aí do Palmeiras fui pro Paranavaí. Paranavaí depois tive aí no CAD, em 87. E do CAD fui para Penápolis. E de Penápolis que eu fui para Naviraí, quando o Naviraense começou em 87. Aí que eu vim pro Naviraense. 87. Ah, tá. Pô, mas foi uma. Andou bem, né, Marcão? Andou bem, cara. Que história, Não, rodei história muito. bonita, cara. Rodei bastante. Rodei bastante. É isso, aí tinha o Mogi Mirim, tive passagem pelo Mogi, pelo Guarani também. Mas foi muito legal. Aí na Viraí a gente parou mais ali, porque. Ô Marcos, e aqui no CAD era você no CAD de Dourados, gente, o Clube Atlético Douradense 87. Ele jogou aqui. Tinha o outro Marcos, que era o Brasil hoje, né? Isso? E quem mais tinha? Era o 87, o treinador era o seu Nivaldo Santana. Isso. Nivaldo Santana. O preparador físico era o Bolacha, né? Uhum. Luiz, né? O Bolacha que a gente fala. O goleiro era o Cassiano e o Batista. Isso, o Negão Batista. Isso, Batista, né? Batista lá de Santos. Batista, né? O Marco Brasil foi 1 ano antes. Ah, tá, certo. E vocês se encontraram em Naviraí com o Marco Foi Brasil 80, também? 86. E Naviraí vocês se encontraram? Sim, encontramos, opa. Com o Marco Brasil? Sim, sempre que dá, a gente se vê, opa. A gente sempre se encontra. Não, mas na época do futebol Tem lá no contato Naviraí. até hoje. Na época do futebol, Marcos. Não, o Marco Brasil jogou em Naviraí também. Sim, então, mas no teu tempo também? Ou foi depois? Ou antes? Sim, ele foi banco meu na Naviraí, em 87, o Marco. Isso. Aí eu tinha o Cláudio, né? Depois, finado, né? O Cláudio. Era o Cláudio, assim. Era eu, Claudião, depois veio o Marco Brasil. Uhum. Por quê? Eu machuquei o tornozelo. Eu machuquei naquele ano que nós fomos disputar com o Giannini. Eu machuquei o tornozelo e aí contrataram o Marco. Uhum. Tinha o Claudião, que era muito bom goleiro, mas trouxeram o Marco e o Marco chegou, não deu segurança. Ele fez um jogo amistoso e aí não passou segurança. Aí, mas só foi risada, viu? Foi muito divertido a época dele aqui. Ele brigou com o treinador. Nossa, teve um jogo que foi muito engraçado. Era para ele jogar em Paranaíba. Eu viajou eu, Claudião e ele, né? Tá ouvindo ele, Silvio? Tô ouvindo. E ele narrava, e ele já. Olha aí, e ele narrava já. Olha aí, ó. A segurança. Ô, Marcão, e ele já narrava rodeio? Ele já narrava rodeio também, Marcão? Mas já começava a fazer. Ele já sabia. Já começava a fazer as estripulias dele, né? Que legal. Já começava a fazer. Então. Mas ele... Sempre aquele jeitão dele, né? Sempre um carão simplão, sempre na dele. Hoje é deputado federal legal, no Paraná. Cara, hoje é deputado conhecer, federal. Assim, o bom... Deputado federal e um dos melhores narradores de rodeio do Brasil, né? Fera. Na Viraense você teve assim um tempo bom, passou um tempo bom, né, Marcão? Teve 87 contra o Giannini que você se contundiu, mas depois você se firmou e disputou várias conquistas, chegando vice em 90, enfim, o 90 foi o campeonato que marcou para você? No futebol, Marcão? Olha, eu acho assim, em termos de equipe, né, 90 foi uma preparação muito boa, né? Eu acho que sim, investimento, o grupo era muito bom, a comissão técnica.
eu acho assim que foi uma pena, né, cara? Eu acho que detalhes, né? O 90 já, eu acho que coisa que foge da gente não tem como você resolver. Eu acho que o que dependeu da gente, a gente Foi fez. feito, Extracampo, eu acho que pesou muito ali em 90. É. É. Uma coisa que não dependeu da gente, É. Mas infelizmente. o Marcos, 87 o Naviraí perdeu pro Giannini, né? Perdeu em casa, o gol do Marquinhos, inclusive, né? A Série B, a segunda divisão. E esse jogo Foi. você se contundiu, você acabou machucando o tornozelo. É. Mas jogou. Eu joguei, então, eu tinha machucado antes, Ah, tá. foi um mês antes, no jogo aqui, nós jogamos foi em um jogo em Bataguaçu. Bataguaçu, é. Eu acabei torcendo o tornozelo, torci o tornozelo, fiquei tratando, recuperei, voltei contra o Giannini. Mas não, assim, a gente, como é que fala, não estava assim 100% fisicamente, né? Mas a equipe deles surpreendeu porque naquela época o pessoal não tinha essa informação que tem hoje, né? Então, na verdade, o pessoal, até a comissão, a diretoria, na verdade, eles menosprezaram esse Giannini. Bem, a verdade é essa, né? O Salto pessoal alto, né? achou que, Salto alto, não que ia, pode. Não pode. achou É, achou que ia atropelar os caras, é. achou que ia atropelar e deu no que deu. O time dos caras é muito bom. Tava bem, muito bem treinado. O time deles era bom e surpreendeu a gente. E o Giannini, na época, a gente atravessou o Natal e Ano Novo e o jogo foi na sequência, um dia 8, dia 10 de janeiro, uma coisa assim. E o que aconteceu? A nossa comissão técnica, ela deu folga pra gente Natal e Ano Novo. E o Giannini ficou treinando. Até tá louco. Então, esses 10 dias que nós tivemos de folga, 10, 15 dias, os caras atropelou a gente. Nosso time chegou mal fisicamente. Nosso time parou. Os caras atropelaram a gente. Meteu 3-0 lá em Costa Rica e meteu 1-0 na Viraí. Olha, não teve jeito. Ô Marcos, quero agradecer a sua participação. Foi muito Isso que boa a tua aconteceu. história, gostei muito. Mas atualiza pra gente como é que tá aí Rondonópolis, como é que tá o futebol do Mato Grosso, que está bem na nossa frente, né? Cuiabá na primeira divisão, tem União disputando competições nacionais, apesar da Série D, mas é um time que tem um CT muito bom, é uma cidade que inspira futebol também, o pessoal participa. Muito em breve, certamente, essa equipe pode fazer, como está fazendo o Mutum e o próprio time de Lucas do Rio Verde, o Rio Verdense, né? Chegou até aí, Marcão? Beleza? Alô? Oi? Alô, Marcos? Beleza? Estão. Agora no estado, eles estão disputando a Copinha. Ela dá vaga para a Copa do Brasil, né? Olha aí, ó. Chegou. Aí, ó, tá vendo? Chegou. Tá vendo? O campo, o futebol daí tá Beleza, na frente nosso aqui, né? beleza. Estão disputando agora a Copinha, né? A Copa Mato Grosso. Ela dá vaga para a Copa do Brasil. Olha aí, que coisa boa. Ai, então tá certo. Tá bem na frente o futebol do Mato Grosso. Sim, Campo ó. bom, né? Tem o quadrangular, É. tá o Academia aqui de Rondonópolis, Academia em Nova Mutum. Time de empresário? É, da Academia em Nova Mutum, jogaram aqui, empataram 1-1.